Agora vamos ver a nossa esterilização, tá? E na autoclave, nós vamos empacotar os instrumentos com tecido permeável, com embalagem dupla para evitar a contaminação. O exemplo que a gente mais utiliza é o grau cirúrgico, tá? Mas pode ser que alguns lugares utilizem o papel crepado, que é o da ponta lá em cima. Ele tem uma texturazinha, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, mas tenham a curiosidade de pesquisar, que daí vocês vão conseguir visualizar melhor a imagem dessa textura, tá? Mas nós utilizamos com maior frequência o papel grau cirúrgico, que ele é plástico em cima e embaixo ele é papel. Agora vamos apresentar as nossas autoclaves. A Cristófoli fabrica as autoclaves Vitale 12 e 21 litros. E você pode optar pelas cores verde ou azul. E ainda pela câmara interna em alumínio ou aço inoxidável. Do ponto de vista de esterilização, não há diferença. Ambas possuem suporte para bandejas, 3 na de 21 litros e 2 na Vitale 12 litros. As bandejas são em alumínio anodizado, para as autoclaves em câmara de alumínio e em câmara de inox. Ambas possuem garantia de 2 anos. O primeiro passo para conhecer melhor sua autoclave Cristófoli é ler o manual de instruções que foi cuidadosamente elaborado e é o único que possui instruções de esterilização e dicas de biossegurança. Conheça os dispositivos de segurança da sua autoclave. Válvula de segurança. Abre-se quando a pressão ultrapassa 2 kg força por centímetro quadrado. Deve ser substituída a cada 6 meses. Válvula antivácuo. Acionada em caso de formação de vácuo, aliviando o vácuo. Deve ser substituída a cada 6 meses. Anel de vedação. Caso a pressão ultrapasse 2,8 kg força por centímetro quadrado, o anel de vedação escapará pela borda, ocasionando um ruído alto, mas que impede a sobrepressão. Deve ser substituído a cada ano. Fusível. Previne danos elétricos. Os dispositivos a seguir são internos. Válvula solenoide. Acionada pelo circuito eletrônico, abrindo-se em caso de excesso de temperatura. Termostato. Sua função é limitar o aumento de temperatura da câmara durante o ciclo de secagem ou em caso de falha do circuito eletrônico. Sistema eletrônico de controle de potência. Mantém a temperatura e a pressão estáveis durante a fase de esterilização. A instalação é muito importante. Para sua segurança e conforto, solicite um de nossos técnicos autorizados. Lembramos ainda que os custos relativos à instalação são por conta do cliente. Na instalação elétrica, verifique a rede. Utilize um disjuntor exclusivo para a sua autoclave e certifique-se do correto aterramento do equipamento. Para a instalação hidráulica, utilize somente mangueira própria, conforme a amostra que acompanha o equipamento, de borracha com tecido interno, com bitola 5 por 16 polegadas. Conecte na extremidade da saída externa de vapor, localizada na parte posterior da autoclave, prendendo com a braçadeira que acompanha o equipamento. A outra extremidade, cortada em V, deve ser colocada dentro de um recipiente sem tampa, com água comum e posicionado a 40 centímetros abaixo do nível da autoclave, ou para a tubulação de esgoto especial que suporte pelo menos 100 graus. Não utilize mangueira de plástico, pois o vapor poderá derretê-la, causando obstrução na saída de vapor. Agora vamos utilizá-la para a esterilização. Coloque a medida de água destilada conforme o modelo de sua autoclave: 150 ml para Vitale 12 litros e 250 ml para Vitale 21 litros. Depois, acomode os pacotes nas prateleiras com o lado do papel para cima, com pouca sobreposição. O número de pacotes deve ser adequado para o tamanho da sua autoclave. Por exemplo, 5 envelopes do tamanho 9 por 26 centímetros para Vitale 12 litros e 12 envelopes para Vitale 21 litros. Ou utilize o suporte de pacotes para a esterilização Cristófoli, desenvolvido para os clientes que utilizam pacotes padronizados do tamanho de 9 por 26 centímetros. Este suporte é um acessório vendido separadamente da autoclave. Facilita a acomodação dos pacotes
otimiza a área útil da sua autoclave, proporcionando uma excelente distribuição do vapor e secagem. Para utilizar o suporte de pacotes Cristófoli, retire o suporte original da sua autoclave. Introduza o suporte de pacotes Cristófoli com a grelha posicionada paralela às paredes da câmara. Se for um modelo Vitale 12 litros, você agora poderá distribuir 13 pacotes 9 por 26 centímetros. Se a sua autoclave for de 21 litros, você poderá colocar 2 suportes. Coloque o primeiro suporte e depois coloque o segundo suporte. No total, você poderá colocar 26 pacotes na autoclave Vitale 21 litros. Vejamos como elas funcionam. Feche a porta e certifique-se que o fecho está na posição vertical, nivelado com a porta. Aperte a tecla Início. A autoclave irá iniciar o ciclo de esterilização que possui 4 etapas: aquecimento, esterilização, despressurização e secagem. O aquecimento leva de 10 a 15 minutos. A pressão e a temperatura vão subindo gradualmente. Observe que o LED vermelho está na posição aquecendo. Quando a temperatura correta é atingida, soa um bip. É o sinal do início da fase de esterilização. Esta etapa leva exatos 16 minutos e o LED vermelho está na posição esterilizando. Terminada esta etapa, a autoclave despressurizará automaticamente e quando a pressão estiver em zero, soarão 10 bips, indicando o operador para entreabrir a porta. Para obter uma excelente secagem, é muito importante que você entreabra corretamente a porta, mantendo o fecho para baixo, desta maneira. Observe, esta abertura proporciona a saída de vapor. Este procedimento deve ser realizado imediatamente após os bips da despressurização. O LED vermelho agora está na posição secando e depois de 30 minutos soarão 10 bips, indicando o fim de ciclo. O LED passará para a posição fim de ciclo na cor verde. Atenção ao retirar os pacotes. Não coloque os pacotes quentes sobre superfície fria. Aguarde o resfriamento para armazenamento. Para dar início a um novo ciclo, aguarde pelo menos 15 minutos. Em estufa, os pacotes especiais que suportem altas temperaturas e caixas metálicas fechadas, tá? Então a estufa ela é diferente da autoclave, tá? A estufa vai ter um sistema para esterilização e a autoclave vai funcionar de outra forma, tá? As características das embalagens, ela deve ser compatível com o método de esterilização e resistir às condições físicas. Então, eu vou autoclavar numa autoclave. Então, preciso saber que material que entra lá. Então, toda vez eu vou verificar, é autoclave ou estufa, para saber as características das minhas embalagens, tá? Ela tem que ser isenta de furos, ser livre de resíduos tóxicos, como os corantes, alvejantes e amido, e ser uma barreira antimicrobiana. Tem que permitir a penetração do agente esterilizante, evitar a liberação de fibras ou partículas, apresentar relação custo-benefício favorável, ser compatível com as dimensões do artigo. Então, ela tem que ser compatível com o que você vai pôr dentro dela, tá? A esterilização. A esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana, tá? Então, vírus, bactérias, esporos, fungos, protozoários e afins, tá? E por processo que utiliza agentes químicos ou físicos. É o processo que promove completa eliminação ou destruição de toda forma de micro-organismo. O processo físico, tá? As vantagens dele irão ser, então, excelente para poder de penetração, o ciclo relativamente curto, tá? Em 20 minutos mais ou menos, tem autoclaves que chegam a meia hora, mas geralmente 20 minutos, tá? Eficaz para a maioria dos materiais. As desvantagens, a corrosão dos materiais não inoxidáveis, danifica artigos de plástico ou borracha, o custo inicial é elevado. A estufa,
ou o forno Pasteur, tá? Que é calor seco. Então, as vantagens: vai ser eficaz para instrumental de metal, não corrói ou enferruja. O método é simples e de baixo custo inicial. As desvantagens: requer longo ciclo, então requer 2 horas de ciclo. Para nós isso é uma desvantagem imensa, né? Para uma clínica que roda muita gente, 2 horas ali autoclavando, ou melhor dizendo, na estufa, né? Fazendo o processo de esterilização, é muito demorado, enquanto a autoclave vai ali por 20 minutos. Tá? A penetração é pequena, pode descolorir ou queimar o papel ou tecidos e prejudica o corte dos instrumentos. O processo químico. O processo de esterilização de artigos é um dos métodos mais eficazes de controle de infecção e o seu uso deve ser recomendado na rotina odontológica. Os itens que não sejam descartáveis e que não possam ser submetidos ao processo de esterilização pelo calor tem no glutaródio, tá? A 2%, a melhor opção como esterilizante de imersão. Quando se pretende esterilizar o instrumento, deve permanecer em contato com o produto durante 10 horas, tá? Então, é muito tempo, então por isso acaba sendo a autoclave a nossa melhor saída, tá? São 2 horas de estufa, 10 horas no produto em imersão, quando o objetivo final é a desinfecção e durante 30 minutos. É importante seguir as instruções do fabricante. Vencido o tempo de esterilização, o material deverá ser colocado em recipiente de metal e esterilizado para lavagem com soro fisiológico ou água esterilizada. Em autoclave, durante o processo de esterilização, é importante observar a disposição dos artigos dentro da câmara. Os pacotes devem ser posicionados de maneira que o vapor possa fluir para todos os itens. Deve-se respeitar um espaçamento de 20 a 25 milímetros entre todos os pacotes e destes para as paredes do aparelho. Os pacotes maiores devem ser posicionados na parte inferior da câmara e os menores por cima, para facilitar o fluxo do vapor. As estufas, elas devem trabalhar a meia carga, observando o mesmo espaçamento proposto pelas autoclaves. Devemos lembrar que o tempo de esterilização deverá ser contabilizado a partir do momento que a temperatura recomendada tenha sido atingida. Existem termômetros específicos para estufa com a finalidade de controlar a temperatura ou estufas com termômetro digital. As bandejas também necessitam ser submetidas à esterilização, devendo ser trocadas a cada paciente atendido. Após a esterilização, o instrumental não deve ser manipulado e as suas transferências para as bandejas devem ser feitas por meio de pinças, também esterilizadas. Tudo isso para que a gente evite o máximo se pérfuro cortar e, se caso acontecer, ser com material esterilizado, né? Então, ali com as pinças esterilizadas, bem por esse motivo, caso você... Muito difícil, mas se perfurar com uma pinça, né? Mas tudo bem. Quando uma caixa é aberta, não se pode assegurar a esterilidade do instrumental que contém. O armazenamento. Então, os artigos esterilizados devem ser armazenados em condições adequadas, evitando-se a contaminação. O local de estocagem deve ser limpo, protegido do meio externo e utilizado exclusivamente para este fim. Nessas condições, a esterilização do instrumental é preservada por 7 dias. Ultrapassando esse período, o instrumental deverá ser submetido novamente a todas as etapas de tratamento. Etiquetar e identificar o material com data da esterilização, fixar a fita do indicador químico, certo?